Então, a fala aqui do César Saad, e na sequência a gente ouve o Lucas Josino. Ele está acompanhando esse caso também e vai trazer novidades aqui para a gente. A própria polícia argentina fez contato com a gente e se deixou totalmente à disposição para poder avaliar esse caso lá e ver o que tipo de punição que ele pode ocorrer. Nós estamos aguardando, por enquanto, essa decisão da polícia argentina. Eu encaminhei toda a cópia do auto de prisão em flagrante que foi feito aqui para as autoridades policiais argentinas. Bom, vamos lá então, o Lucas Josino está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Já tem alguma novidade? De que tipo de providência a gente está falando, hein, Josino? Boa tarde para você. Fala, Josino. Boa tarde, meu irmãozinho. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes. Tem essa informação importante que o consulado da Argentina aqui em São Paulo alegou questões humanitárias e de amparo a esse cidadão que estava fora do país de origem e pagou a fiança de R$3.000. E foi por causa desse pagamento, o consulado também liberou Leonardo Pozo. Esse é o nome do racista, Leonardo Pozo, que já voltou para a Argentina. Agora, o delegado César Saad continua trabalhando juntamente, inclusive, com a Polícia Federal, para tentar fazer com que esse cidadão não pise mais no Brasil, não venha mais em jogos em estádios brasileiros, também na Argentina, como ele disse, inclusive a gente ouviu agora a fala do delegado, há essa conversa com a Polícia Argentina para que ele também não entre nos estádios argentinos, mas que principalmente não volte a pisar aqui no Brasil. Quem pagou essa fiança foi o consulado argentino aqui na cidade de São Paulo. Vou repetir essa informação. Alegava questões humanitárias e de amparo a um cidadão que estava fora do país. É sempre bom lembrar, Joel e Ana, que esse cidadão, o Leonardo Pozo, ele fez gestos racistas, imitou um macaco no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, no último jogo, na terça-feira à noite, às 9h30, antes do jogo. Um torcedor, o nome do torcedor, estou pegando aqui inclusive, o Felipe Nascimento, ele se dispôs a acompanhar esse julgamento, dizemos assim, essa declaração que depois o argentino prestou na delegacia. Ele perdeu o segundo tempo. Se ele não se dispusesse a isso, o argentino não seria preso, detido naquele momento. Ele se dispôs a acompanhar os policiais militares. Ele só viu o segundo gol do Corinthians porque um PM o ajudou com isso, mostrou para ele o segundo gol, porque aconteceu no segundo tempo. Ele estava na arena ainda, só que na parte interna, conversando com os policiais, enquanto esse argentino racista prestava um depoimento, depois foi encaminhado para a delegacia. Então, esse torcedor corintiano acompanhou tudo isso, ele que inclusive foi uma das vítimas de racismo por parte desse argentino que já voltou para casa, né? Está bem agora na cidade dele, mas vai ter que prestar depoimento, ainda vai ter que responder à justiça, tanto a argentina quanto a justiça brasileira. E repetindo essa informação, o delegado César Saad trabalha com a Polícia Federal para que esse racista não volte a colocar os pés aqui em solo brasileiro. Pelo menos isso, né? Se não voltar para o Brasil já é alguma coisa, né? É o mínimo. Já que não dá para fazer nada, é pelo menos impedir a entrada desse cara, não em eventos somente. Não quando tiver jogos, não. Esse cara tem que ser impedido de entrar no Brasil de qualquer jeito. Ele tem que entrar numa lista aí proibindo a entrada dele em qualquer circunstância aqui no Brasil. Porque ele não é bem-vindo, distante disso. Esse cara tem que ficar distante da gente, esse canalha. Agora é um absurdo ouvir isso que o Josino acabou de dizer pra gente, que o consulado argentino bancou a fiança, pagou a fiança pro bonzão lá. É uma ação humanitária. Vocês ouviram o Josino dizer que o consulado disse que é uma ação humanitária para um cara desumano, para um vagabundo desumano. Olha, tem coisas que a gente pensa que a gente não deve fazer, porque a gente é de bem, né? Todos nós somos cidadãos de bem e agimos com coerência. Um filtro moral, Joel, um filtro de ética, né? Exato. Agora que dá uma vontade de dar um cacete num cara desse, dá. Dá vontade de pegar esse sujeito ali no estádio antes da polícia capturar ou prendê-lo e dar um pau, mas muito bem dado. Aquela velha história, né? O cidadão que não aprende dentro de casa, aprende fora dela e na marra. E tem que aprender. E esse vagabundo canalha, ele agiu de novo. Logo depois de ser solto, vocês viram que ele fez uma postagem? E na postagem ele colocou, não passou nada. Ou seja, não aconteceu nada e colocou um macaquinho do lado. Então esse vagabundo ele vai continuar agindo desse jeito. Agindo como canalha, agindo como sem vergonha. Esse cara que não é torcedor do Boca Juniors. Ele é um vagabundo que estava com a camisa do Boca Juniors. E postou uma foto ao lado de um outro canalha lá da Argentina também, que é proibido inclusive de entrar em estádio.
um chefe de torcida lá da Argentina, que eu não sei o nome, não quero nem saber. Para mim serão apenas vagabundos e canalhas, não quero nem saber o nome desses caras. Não devia nem ter nome, para te falar a verdade. Ou pelo menos alguma palavra para exemplificar o que significa isso. Por exemplo, excrescência, né? Um adjetivo, melhor dizendo. Isso aí é uma excrescência em forma de gente. A realidade é essa, não serve para nada. O que um sujeito desse contribui? Fala a verdade. Você acha que ele contribui para alguma coisa para a nossa sociedade? De jeito nenhum. Essa forma de agir dele foi apenas uma das tantas outras horrendas que ele já deve ter feito por aí, né? Não somente aqui no Brasil, mas no país dele também. Então é um cara que não deveria nem existir. Um sujeito como esse, se morrer, por exemplo, amanhã, ele não vai justificar, não vai servir nem para adubar a terra, sabe? Porque a terra que vai cobrir o cara, ela vai ficar horrorizada com aquilo que está decompondo ali. Sujeito que não serve para absolutamente nada, Ana. E olha, na imprensa argentina, o caso repercutiu de uma maneira muito parecida com aqui no Brasil. Inclusive, quem está no YouTube nos acompanhando, tem aí uma foto do Diário Olé, que é um dos jornais esportivos mais importantes do país, se não for o mais importante. E está lá destacada a foto dele, né, fazendo aquele gesto que o próprio jornal classificou como repugnante, né, repudiável, falando que havia um racista lá no meio da torcida do Boca, inclusive com uma detenção. Não à toa, a polícia argentina procurou a brasileira para tomar providências também. Então ele vai, de alguma maneira, ser repreendido pela justiça. Aqui no Brasil a gente já viu que é mais difícil, porque ele já voltou para casa, já está na Argentina, mas por lá também a lei vai atrás desse sujeitinho.